Olá pessoal, e aqui estou eu de novo, no oitavo vídeo aí do curso de introdução ao desenvolvimento Android usando Kotlin. No último exemplo, no último vídeo, a gente implementou os testes unitários, né? Basicamente um teste para ver se a parte de persistência estava funcionando. Agora a ideia é a gente fazer a junção do banco de dados com a tela, certo? A primeira coisa, a gente vai criar uma camada em cima desse banco de dados para fazer um ajuste que a gente tem na nossa aplicação. Se você lembrar, aqui no banco, no DAO, a gente está usando para salvar um book, né? E lá na nossa tela a gente está usando um volume, certo? Então a gente vai precisar, primeiramente, criar uma classe que faça esse mapeamento de converter um book, um volume para um book e vice-versa, tá? Então a gente vai criar aqui uma classe chamada, na verdade um objeto, chamado book volume mapper. O trabalho dele vai ser basicamente book volume mapper. O trabalho dele vai ser basicamente converter de um tipo para o outro, certo? Então a gente vai ter aqui o fan. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Fan book to volume, que recebe um book como parâmetro, book, certo? E ele vai retornar um volume, ok? Aqui eu posso fazer até direto, né? Que é uma função e ele só vai retornar esse objeto mesmo. Então aqui eu vou passar o book.id, book.selflink, depois eu tenho um volume info, onde eu vou passar o book.title, o book.description, o book.autores, book.publisher, book.publishedate, book.pagecount, e por fim eu tenho o image links, que recebe o book.smallThumbnail e book.thumbnail. Beleza? Então essa função bem simples, tá? Só para converter de um tipo para o outro. A gente vai ter também o volume to book, que recebe um volume e retorna um book, certo? Então aqui vai ser book, que recebe como parâmetro o volume.id. Dá para fazer um negócio legal aqui. Dá para fazer isso aqui. Ele retorna um book, né? Então eu vou fazer volume.let. E o let, se eu não me engano, ele retorna a última linha do bloco. Deixa eu lembrar. Ele retorna a última linha do bloco, que no caso vai ser o próprio book. Só para garantir, deixa eu ver se ele não vai dar erro aqui. Se der erro, tá funcionando. É isso. Tá? Então, a gente tem, só para evitar ter que digitar volume ponto. Mas aqui o let, se bem que eu tenho o it aqui dentro, né? Então aqui seria melhor o run. Acho que é isso. O run também vai retornar a última linha do bloco. Exato. Beleza. Então aqui no meu book eu usaria id, que isso é do livro, que é do volume, desculpa. Selflink. Depois eu tenho volume info, ponto title, fazer isso para os demais, volume info ponto description, volume info ponto authors, volume info ponto publisher, volume info ponto published date, volume info ponto page count, volume info ponto image links, que pode ser nulo, né? Aqui small thumbnail. Isso aqui não precisa. E por último o thumbnail.
Também. É isso, tá? Então tem essa função, essas duas funções aí que convertem de livro para book, de book para livro, beleza? Agora a gente vai criar uma camada, como eu falei, que vai ser a conexão entre o banco e que ele vai fornecer as informações para o meu view model, certo? E aqui finalmente eu vou ter o mapper ficou aqui em model, na verdade ele tem que ficar aqui em repository, faz mais sentido. Essa é a necessidade do repository e não do model. Então aqui em repository eu vou criar a classe book repository, finalmente, né? Book repository. Ela vai ser uma classe book repository que eu vou precisar do contexto aqui apenas para inicializar o meu banco de dados, tá? Então vou ter aqui o private, eu posso até fazer direto aqui, private DAO, que vai ser o book DAO, private val, book DAO, recebe app database.getDatabase, passando o contexto, .getBookDAO. Certo? Vou inicializar esse cara e aí eu vou ter as funções aqui do meu repository, que é salvar um volume, certo? Porque vai vir da UI um volume, e aí eu vou fazer um database, DAO.save, e aqui eu vou ter que passar um book, né? Mas graças ao nosso mapper, né? Book volume mapper to book, volume to book, eu passo o volume, aí eu consigo salvar, certo? Vamos fazer a mesma coisa para o delete, recebe o volume, DAO.delete, aí eu vou ter book volume mapper volume to book, volume, vai excluir. Eu vou ter outra função para ver se é favorito, isFavorite. Esse isFavorite vai ser usado na tela de detalhe, tá, pessoal? Para a gente saber se ele é favorito ou não, certo? isFavorite, aumentei um pouquinho o texto aqui. isFavorite, retorna um booleano, e aí eu dou um return DAO.isFavorite, passando o ID. O que é que está errado aqui? É porque aqui, pessoal, vê, no banco de dados não existe booleano, né? A gente está retornando um inteiro. Então aqui eu vejo se é maior do que zero, ou seja, se esse ID retornou maior do que zero é porque ele é um favorito. Porque lá no DAO a gente está usando um count, né? Que a gente está fazendo select count. Então normalmente eu só vou passar um ID, ele só vai tornar um se ele for favorito ou zero se não for. Então voltando aqui no repository. E por fim eu vou ter a função allFavorites, que vai retornar um flow de list de volume, de volume, isso mesmo. Tem que importar o flow, dar um return. Isso aqui vai ser bem mais legal, pessoal. Eu vou fazer DAO.allFavorites e aqui eu vou fazer um map, porque esse favorites retorna os livros, né? A classe book. Então aqui eu preciso fazer um mapper de novo, book volume mapper. Aí eu tenho que fazer o contrário, book to volume, e aqui na verdade eu tenho que fazer primeiro, porque isso aqui retorna uma lista, né? Uma lista de livros. Então eu vou ter que fazer it, que é a lista, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro, né? Book list. Eu tenho que fazer book list.map, e aqui cada um é um book, e eu tenho que converter o book to volume usando o book, certo? Então isso aqui vai retornar uma lista de volumes, certo? Então eu fiz um primeiro map para ele trazer a lista, e da lista eu faço um outro map para converter cada elemento da lista num volume, beleza? Então tá aqui a minha classe book repository, e agora a ideia é a gente criar a gente vai criar primeiramente o view model
para essa segunda aba aqui, certo? Que vai trazer a lista de favoritos. Tá? A gente vai ter como testar isso agora? Não, eu vou criar basicamente o View Model e a tela de listagem, mas a gente não vai conseguir adicionar os favoritos ainda, só quando a gente implementar essa opção aqui na tela de favoritos. Tá? Beleza, vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui nesse vídeo. Primeiramente eu vou criar o View Model lá da tela de listagem, tá? Que é o Book Favorites View Model. Ele vai estar aqui no View Model. Vou criar uma nova classe. Que vai ser Book Favorites View Model. Essa é uma classe. Essa classe, pessoal, ela vai precisar receber por parâmetro o repository, tá? Isso é relativamente um problema, porque para eu criar o Book Repository, vocês viram que eu preciso de um contexto, certo? E aí, como é que eu vou passar esse contexto se eu estou no View Model, né? Então a gente vai ver aí como fazer isso, tá? Mas primeiro vamos construir a classe. Basicamente o Book Favorites View Model, ela vai dar de View Model, e o único papel dela aqui, basicamente, é pegar o que está vindo do repository e retornar para a tela como live data. Tá? Isso é um padrão que eu gosto muito de fazer. Colocar para a tela, enxergar live data, e da tela para trás, que eu costumo chamar, para o back-end da aplicação, eu usar o Coroutines Flow. Certo? E recentemente o pessoal do Google adicionou uma função bem bacana que já converte um flow para um live data. Basicamente eu faço favorite books recebe repository ponto all favorites as live data. Só. E esse carinha aqui já vai ser um live data que eu posso observar lá no meu fragment, tá? Mas qual é o problema aqui? O problema é que, se você olhar aqui o book list fragment, você vê que ele não tem nenhum parâmetro, ele instancia usando esse View Model Provider. Eu não chamo diretamente o construtor de Book List View Model, porque isso é feito internamente pela biblioteca. Tá? Para que a gente possa passar parâmetro para o View Model, que aqui realmente está precisando, né? Para o Book List View Model eu preciso passar o Book Repository, a gente vai ter que criar uma classe que herda de View Model Provider Factory, que essa classe aqui é responsável por criar o View Model em si. Tá? Então eu vou criar aqui essa nova classe, chamar de Book VM Factory, que é a fábrica de View Models. E essa classe, Book VM Factory, ela vai receber como parâmetro, adivinha quem? O repository, que eu vou ter que repassar para os View Models. Certo? Então é ela que vai manter a instância aqui do repository para, quando eu girar a tela, eu passar esse repositório para frente. Certo? Ela vai herdar de View Model Provider.factory, implementar na verdade, e um método que a gente vai implementar que é o create. Certo? Create e a classe. Basicamente eu vou ver aqui se a model class, que eu estou recebendo como parâmetro, is assigned from, assignable from, é ver se essa classe é atribuível, né, no caso aqui, Book Favorites View Model, class já. Se ela for, quer dizer que é esse tipo de View Model que eu devo criar, então eu devo dar um return Book Favorites View Model, passando o repositório como parâmetro, ast, porque essa função está recebendo um tipo genérico aqui. Tá? Se não, eu vou levantar uma exceção, porque não é um View Model que a gente está querendo criar. Certo? Vou colocar aqui unknown View Model Class. Certo? Se não for essa classe, levante uma exceção. Beleza? Então, a gente já tem o repository, a gente já criou aqui, certo? Faz a ligação com o banco. A gente já tem o View Model. Ops, não é esse. Book's Favorite View Model, certo? Já está aqui. Que na verdade nem precisaria de ser um val, né? Só precisa ser um repository mesmo.
E agora a gente vai criar o fragment que vai exibir essa listagem de favoritos. Tá? Como eu disse, a gente não vai conseguir testar, mas pelo menos a gente coloca ele lá. E quando a gente fizer a parte de inserir nos favoritos, teoricamente já vai estar pronto. Tá? Então, basicamente, esse fragment vai ser uma cópia simplificada desse cara aqui. Certo? Então eu vou até copiar e fazer, eu costumo dizer que fazer a cirurgia aqui. Certo? Vai ser book favorites fragment. Book favorites fragment. E o que é que ele vai mudar aqui? Tá? Como eu disse, vamos fazer a cirurgia, né? Books favorite fragment, ele não vai ser o book list view model, vai ser o book favorites view model. E na hora de criar, eu vou passar aqui o meu factory, que é o book VM factory. Agora não sei se é uma classe ou é uma instância. É uma instância. Eu vou ter que passar aqui book VM factory. Deixa eu até quebrar em linha aqui para ficar mais simples. Book VM factory. E aqui eu vou passar o meu repository. Certo? Posso fazer book repository passando o contexto. Então, require context aqui. Ok? E por fim, não é book list view model, é book favorites view model. Beleza? Então, a diferença para outra classe que a gente criou, basicamente é isso aqui, que é a factory que a gente está passando o book repository para o view model. Beleza? Aqui o arquivo layout é o mesmo, tá? A gente não precisa criar um novo, que é basicamente o que a gente precisa. A única coisa que a gente precisa fazer aqui a gente não tem esse state, certo? Ao invés disso, a gente tem favorite books. E como a gente não vai implementar o loading aqui, porque é banco de dados local, é praticamente instantâneo, eu não vou colocar o loading aqui. Poderia fazer? Poderia, mas praticamente não vai aparecer esse loading. Tá? Então, eu só vou ter a lista mesmo. Então, eu vou usar isso aqui. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, basicamente, eu estou ocultando... não tem state, né? Na verdade, aqui é list, certo? Não tem estado. Aqui, beleza. Não tem essa checagem. Droga, eu apaguei o estado errado que eu queria. Eu queria o estado do meio. Deixa eu voltar. Certo? Eu queria esse estado aqui, né? Vou apagar essa parte aqui e essa parte aqui. Pronto. Beleza. Não tem esse when state. Não precisa também. Só vai ficar essas duas linhas. Simples, né? Tem muito mistério. Então aqui não é state, eu vou chamar só de itens, que é os itens da lista que estão chegando. Ok. E também não tem load books, porque eu já vou ter esses dados, então não preciso carregar. Bem, simples, né? Não tem nenhum mistério. Só peguei aquela mesma classe e só fiz o rearranjo. Vê que detalhe interessante aqui, como a gente já colocou o bookDetail.open, né, esse método lá, a gente só está reusando. Certo? Então ficou mais simples aqui também. Pronto, a última coisa que a gente vai fazer é colocar esse book favorite fragments nessa aba aqui, né? Que como eu disse, se a gente rodar não vai fazer nenhuma diferença porque a tela vai ficar em branco, mas pelo menos já vai estar no lugar certo. Então, no book page adapter, ao invés de um fragment simples, né? Que a gente colocou só para preencher, ele vai ser o book favorites fragment. E se a gente rodar, é bom... eu botei para rodar, ele rodou os testes que a gente rodou no último vídeo. Deixa eu rodar a aplicação. Carregou aqui, não tem nada, certo? Mas a gente vai fazer com que tenha, beleza? O vídeo ainda dá tempo de eu fazer a tela de detalhes, certo? Vai ser relativamente simples. Uma vez que a gente já tem o VM Factory, já fica mais simples, certo? De implementar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o view model da tela de detalhe, né? E ele vai ser um pouquinho mais complexo do que o da tela de listagem, porque eu preciso exibir, o botão de favorito, se ele é favorito ou não, certo? Essa é uma coisa que a gente vai precisar fazer. Inclusive, a gente vai mudar o ícone, né?
Quando ele for favorito, ele vai ficar um ícone, quando ele não for favorito, ele vai ser outro, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo ViewModel, tá? Chegar aqui no ViewModel, New, Class, vou chamar de Book Detail ViewModel, de novo, vai ser uma classe que ela vai receber como parâmetro também um repository, certo? Private val repository, que é o Book Repository. Ela herda de ViewModel, ok? E o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o estado dessa tela, né? Diferentemente da tela de listagem, que tem o loading, loaded e erro, o estado dessa tela vai ser bem mais simples. Basicamente, eu vou ter um estado para saber se ele é favorito ou não, certo? Para poder mudar o botão, certo? Então, eu vou ter um mutable live data aqui, de boolean, certo? E vou expor o live data, né? O isFavorite. Esse carinha que está sendo exposto aqui, certo? Esse live data, ele vai ser observado para ficar mudando o ícone quando eu fizer a operação, certo? Live data e boolean isFavorite, certo? Basicamente é isso. Eu vou colocar aqui nessa classe um método onCreate, passando o volume, porque eu preciso, na hora que eu abrir a tela, eu preciso ter o volume para saber se ele é favorito ou não e inicializar essa variável, certo? Inicializar o estado da tela. Então eu vou fazer ViewModel Scope. Eu poderia receber esse volume como parâmetro aqui, tá pessoal? Mas por questão de simplicidade eu vou deixar assim, certo? Launch. Veja que legal aqui, né? Eu já tinha feito isso, lançar a coroutine dentro do ViewModel, tá? Então basicamente eu vou atribuir isFavorite, recebe, isFavorite.value, recebe repository.isFavorite, volume.id. Beleza? Então no onCreate do fragment, né? onCreate view do fragment, né? Desculpa, onViewCreated do fragment, eu vou chamar esse cara. Não é no fragment, é na activity. Né? No onCreate activity, eu vou chamar esse carinha aqui. A gente vai ter a função para salvar para os favoritos, save to favorites, favorites, vai ter um volume, e aí eu vou fazer ViewModel Scope.launch, fazer repository.save, passando o volume, e vou atualizar aqui, né, o estado, certo? Provavelmente depois que eu salvar o cara vai ser favorito, né? Mas para garantir eu estou chamando o banco novamente, certo? Então fun remove from favorites, passando o volume, e eu vou fazer a mesma coisa, só que agora chamando o remove, delete, na verdade, delete, e a mesma coisa, tá? É isso, o ViewModel é isso. Agora a gente precisa usar esse ViewModel lá na Activity. Mas antes de usar esse ViewModel, eu vou fazer a parte de UI, né? Basicamente eu vou botar um Float Action Button, né? Um botãozinho redondo aqui na parte de baixo para ele adicionar e remover. E com isso eu vou ficar alternando entre os ícones, né? De adicionar e de remover. Então vou logo adicionar os ícones aqui, que você pode fazer vindo aqui na pasta Drawable, New, Vector Asset. Eu vou selecionar aqui o ícone de ADD, eu acho que tem mais aqui, se não me engano. Eu vou fazer a busca aqui, ADD, ok, ADD. Vou colocar a cor dele como branco, choose, e vou chamar de ICADD, só. Finish. E vou adicionar também o de remover, certo? Vector Asset, aqui. E eu vou, tem até o cross, né? Eu acho que o cross ficaria mais aqui. O clear, close, né? Clear, melhor. Ou a lixeirinha, né? Eu acho que tem trash. Não tem trash? Delete? Delete é a lixeirinha. Beleza. A mesma coisa em branco vai ser o IC delete,
certo? Branquinho, next, finish. Ok, eu tenho o add e o delete. E agora lá na Activity Detail, Activity Book Detail, né, onde a gente tem isso aqui, a gente vai ter o livro, né? vai ter o ícone, o botão para remover. Só que, veja que a gente tem aqui a Scroll View, e a ideia é a gente colocar o botão embaixo, então a Scroll View pode expandir ou não. Para contornar esse problema, se eu colocar aqui dentro do Constraint Layout, você vê que o Constraint Layout também está pequeno. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma camada aqui a mais no nosso layout, que vai ser um Frame Layout, certo? Frame Layout. Ele vai ser o elemento raiz, então esses carinhas daqui vão vir para o Frame Layout. Vou colocar a largura dele e a altura como Match Parent. Copiei e colei, certo? E o Scroll View vai ficar dentro desse Frame Layout. Por que eu estou fazendo isso? Porque o botão vai ficar dentro do Frame Layout e fora da Scroll View, para ele scrollar independente do botão, certo? Então, vou formatar aqui, certo? Só reformatei. E o Float Action Button vai ficar dentro do Frame Layout, certo? Então deixa eu achar aqui o botão, Float Action Button, vou jogar ele aqui dentro do Frame Layout. Aqui. Ele pergunta qual é o ícone que eu quero colocar, eu tenho que selecionar algum, certo? Eu vou colocar o ICADD, que eu já criei. Ele já colocou aqui em cima. E aqui eu posso selecionar o Gravity. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não sei se ele tem uma maneira mais acessível aqui. Não achei. Mas deve ter aqui. O Gravity. Ou, na verdade, Layout Gravity para esse cara, né? Cadê? Layout Gravity. Certo? Layout Gravity. Vou colocar End, para ele ficar na direita. E Bottom, para ele ficar na parte inferior. Certo? Fez isso. Deixa eu ver se ele tem aqui. Margem também eu não vi fácil. Vou tirar uma margenzinha para ele afastar da borda inferior. Cadê? Margem. Layout Margin. Layout Margin. Vou colocar 16 dp para ele afastar aqui da parte inferior. Beleza? Esse ícone, pessoal, ele não deve ser colocado agora. Certo? Cadê? Está aqui. Floating Action Button. Ele está aqui, mas ele vai ser carregado em tempo de execução, tá? Então eu posso até tirar para não evitar confusão. Beleza? Pronto, então a parte de UI é isso, só adicionar esse botão. Deu um trabalhinho, porque a gente tem que fazer esse wrap aí do botão. Só para vocês entenderem o que foi que eu fiz aqui, deixa eu rodar novamente, para vocês, antes de eu implementar a lógica para exibir o botão. É o seguinte, ó, porque quando eu abrir a tela de detalhes, se eu rotacionar aqui para ficar mais claro, ó, eu vou poder fazer o scroll e o botão vai ficar estático aqui embaixo, certo? Por isso que eu fiz esse wrapper aí com o Frame Layout, certo? O Frame Layout, pessoal, ele basicamente organiza os componentes em camadas, certo? Inclusive, né, eu tenho que colocar esse cara para baixo, porque senão o Scroll View vai ficar por cima dele, certo? Eu vou colocar aquele embaixo da Scroll View, porque o último elemento fica na frente do elemento anterior, certo? Então, por isso que é legal o botão tá por último. Beleza, vamos finalmente aqui para a implementação da Detail Activity, certo? Vai ser relativamente simples, tá? Eu vou pegar a mesma... Primeiramente eu vou ter que alterar o VM Factory para ele retornar também o View Model de detalhe que eu criei já, eu pensei que eu não tinha criado. Então, else if, se ela for um Book Detail View Model, eu instancio um Book Detail View Model. Beleza. Essa é a alteração aqui na Book VM Factory. Agora, lá na Book Detail Activity, eu vou instanciar igualzinho eu fiz no Book Favorite Fragment, só mudando o nome das classes, tá? Então eu vou copiar esse código daqui, do Book Favorites Fragment, certo? Esse código aqui. Vou jogar aqui na Book Detail Activity, só para facilitar a minha vida. Só que ao invés de um Book Favorites View Model, vai ser um Book Detail View Model.
E obviamente aqui também. E aqui não é required context porque eu estou no activity, então eu posso passar this. Ok. Atualização simples. Basicamente copiei esse código de lá, do book favorites fragment. Book favorites fragment. Mudei aqui a classe, book detail view model. Aqui ao invés do contexto de required context eu passei this, certo? Então, agora eu tenho a instância do view model, certo? Agora que eu tenho a instância do view model, eu vou fazer a lógica aqui para ficar observando o isFavorite, certo? Basicamente eu vou fazer viewModel.isFavorite.observe, passando this. E aqui eu vou passar o meu... Deixa eu quebrar a linha aqui, vai ficar melhor. This. E passar aqui observe. Certo? Ele vai observar. Aí vai fazer o seguinte. Se... Deixa eu colocar aqui um parâmetro do lambda para ficar mais legível. isFavorite. Então, se isFavorite. O meu... eu não coloquei um ID no Floating Action Button. Esqueci. Foi mal, pessoal. Aqui no Book Detail, acho que está Floating Action Button. Vou colocar aqui como Fab Favorite. Ficar mais claro. Tá? Fab Favorite. No Activity Book Detail, coloquei só esse ID que ficou faltando. Então lá no Book Detail Activity, então vai ser Fab Favorite. .set Image Resource. Para ele setar o ícone. R, Drabble. Se ele é favorito, vai ser o IC delete, certo? E o Fab Favorite set on click listener vai fazer viewModel remove from favorite, passando o volume como parâmetro. O contrário é praticamente a mesma coisa, então eu vou copiar aqui e colar, certo? Vai ser o IC add e o set on click listener vai ser save to favorite, certo? E por fim, para ele pegar o estado inicial do botão, né, eu vou fazer viewModel.onCreate e passar o volume, e aí ele vai atualizar já o ícone do botão e vai fazer com que esse observe seja chamado e vai atualizar o evento de clique corretamente. Teoricamente é isso. Vamos ver se funciona. Beleza, abri aqui dominando Android, cliquei no favorito, opa, já mudou o íconezinho, tá? Porque quando eu mudei, ele chamou o save, o save chamou o observer aqui, que já mudou o evento de clique, tá? Já mudou o evento de clique e o ícone do botão. Se eu voltar aqui, vamos torcer para estar na tela de listagem. Favoritos, olha quem está aqui, certo? E quando eu clico, já está o ícone de excluir, eu clico, vem para cá, não está mais, beleza? Essa aí, pessoal, é a grande vantagem da gente usar esses dados observáveis, tá? Esses live updates que eu falei no começo aqui da apresentação, no começo aqui acho que dos últimos 2 vídeos, tá? Então, pessoal, já está praticamente todo funcional aqui a aplicação, né? Inclusive, eu giro, tá aqui, já traz os dados, bonitinho, tem um scroll, giro para lá, certo? Então, está praticamente pronto. Espero que vocês tenham gostado aí dessa sequência de vídeos. Pode ser que eu grave um próximo vídeo só para adicionar aqui a função de buscar o livro, tá? Ou fazer algumas mudanças. De acordo com o comentário de vocês, eu vou gerar, se for o caso, um novo vídeo só com as melhorias que vocês estiverem sugerindo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!